Trabalho estranhado, die entfremdete Arbeit. Partimos dos pressupostos da economia política, aceitamos a sua linguagem e suas leis, pressupusemos a propriedade privada, a separação entre trabalho, capital e terra, como também entre salários, lucro do capital e renda da terra, e ainda a divisão do trabalho, a concorrência, o conceito de valor, de troca, etc. A partir da própria economia política, com seus próprios termos, mostramos que o trabalhador desce ao nível da mercadoria e da mais miserável mercadoria, que a miséria do trabalhador está em relação inversa ao poder e à grandeza de sua produção, que o resultado necessário da concorrência é a acumulação do capital em poucas mãos e, por conseguinte, o formidável estabelecimento do monopólio. Finalmente, que a distinção entre capitalista e proprietário fundiário, bem como entre trabalhador rural e trabalhador industrial, desaparece e toda a sociedade deve se dividir em duas classes, os proprietários e os trabalhadores sem propriedade. A economia política parte do fato da propriedade privada, não o explica. Concebe o processo material da propriedade privada como ele ocorre na realidade, em fórmulas gerais e abstratas, que em seguida têm para ela o valor de leis. Não compreende tais leis, isto é, não demonstra como elas derivam da essência da propriedade privada. A economia política não fornece qualquer explicação sobre o fundamento da divisão do trabalho e do capital e da terra. Por exemplo, ao determinar a relação do salário com ao lucro do capital, surge-lhe como último fundamento o interesse dos capitalistas, quer dizer, pressupõe o que deveria ser resultado de seu desenvolvimento. O mesmo ocorre em toda parte com a concorrência, é explicada em termos de condições exteriores. A economia política nada nos diz sobre até que ponto essas condições exteriores não são apenas a expressão de um desenvolvimento necessário. Vimos já como a troca parece um fato ocidental. Os únicos motivos que põem em movimento a economia política são a sede de riqueza, a guerra entre os avaros, a competição. Precisamente porque a economia política não compreende as interconexões desse movimento, foi possível, por exemplo, opor a doutrina da concorrência do monopólio, a doutrina das liberdades industriais à corporação, a doutrina da divisão da propriedade fundiária à da grande propriedade, uma vez que a concorrência, a liberdade industrial, a divisão da propriedade fundiária se desenvolveram e se compreenderam apenas como consequências acidentais, voluntárias e violentas, não como consequências necessárias, inevitáveis, naturais do monopólio, da corporação e da propriedade feudal. Temos agora de compreender a conexão essencial que liga a propriedade privada, a sede de riqueza, a separação do trabalho, do capital e da propriedade, da troca e da concorrência, do valor e desvalorização do homem, do monopólio e da concorrência, etc. Temos que compreender a conexão de todo esse estranhamento, entfremdung, com o sistema do dinheiro. Não nos colocamos como economista quando quer explicar algo, colocando-se num estado original imaginário. Este gênero de estado original nada explica, apenas desloca a questão para uma distância opaca e nebulosa. Pressupõe sob a forma de fato, de acontecimento, que deveria deduzir, a saber, a relação necessária entre duas coisas, por exemplo, entre a divisão do trabalho e a troca. É assim que a teologia explica a origem do mal pelo pecado original, isto é, pressupõe como fato, como história, o que se deveria explicar. Nós partiremos de um fato econômico atual. O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais a sua produção cresce em poder e volume. O trabalhador se torna uma mercadoria tanto mais barata quanto mais mercadorias produz. Com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz apenas mercadorias, produz também a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, e justamente na mesma proporção em que produz mercadorias em geral. Este fato exprime nada mais que o objeto produzido pelo trabalho, seu produto, o afronta como ser estranho, fremdes Wesen, como um poder independente do produtor. O produto do trabalho é o trabalho que se fixou, concretizado num objeto. É a objetivação, Vergegenständlichung, do trabalho. A efetivação, Verklichung, do trabalho é a sua objetivação. Esta efetivação do trabalho na economia política aparece como desefetivação de trabalhador.
a objetivação como perda e a servidão de objetos, a apropriação como estranhamento, entfremdung, como alienação, entäußerung. A efetivação do trabalho se revela a tal ponto como desefetivação que o trabalhador se desefetiva até a morte pela fome. A objetivação se revela a tal ponto como perda do objeto que o trabalhador fica privado dos objetos mais necessários, não só à vida, mas também ao trabalho. Sim, o trabalho se transforma em objeto, que ele só consegue adquirir com o máximo esforço e com interrupções imprevisíveis. A apropriação do objeto se manifesta a tal ponto como estranhamento, entfremdung, que quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos ele pode possuir e mais se submete ao domínio do seu produto, do capital. Todas as consequências se encontram nessa determinação. O trabalho se relaciona com o produto de seu trabalho como a um objeto estranho, fremden. Por isso, a hipótese é evidente. Quanto mais o trabalhador se exterioriza ausarbeitet, em seu trabalho, mais o mundo estranho, fremde, objetivo que ele criou, se torna poderoso diante dele. Tanto mais empobrece a si mesmo e a seu mundo interior, tanto menos é o dono de si próprio. O mesmo se passa na religião. Quanto mais o homem atribui a Deus, tanto menos guarda para si mesmo. O trabalhador põe sua vida no objeto, mas a partir de então, ela já não pertence a ele, mas ao objeto. Quanto maior a atividade, tanto mais o trabalhador se encontra sem objeto. O que é o produto de seu trabalho, não é ele. Assim, quanto maior é o produto, mais insignificante é ele próprio. A alienação, a entäußerung do trabalhador no seu produto significa que não só o trabalho se transforma em objeto, assume uma existência externa, äußern, mas que existe independentemente. Fora dele, é a ele estranho. E se torna um poder autônomo em oposição a ele, que a vida que deu ao objeto se torna uma força hostil e estranha. Examinemos agora mais de perto o fenômeno da objetivação, Vergegenständung. A produção do trabalhador é nela o estranhamento, Entfremdung, a perda do objeto, do seu produto. O trabalhador nada pode criar sem a natureza, sem o mundo exterior sensível. Ela é a matéria de onde seu trabalho se realiza, ao seio do qual ele se exerce, a partir do qual e por meio do qual ele produz. Mas assim como a natureza oferece ao trabalho meio de subsistência no sentido de que o trabalho não pode viver sem objetos nos quais se exerça, assim, por outro lado, oferece também meios de subsistência no sentido estrito, ou seja, meios para a subsistência do próprio trabalhador. Em consequência, quanto mais se apropria o trabalhador do mundo exterior ao Außenwelt, a natureza sensível, por meio de seu trabalho, tanto mais se priva de meios de subsistência nesse duplo sentido. Em primeiro lugar, porque o mundo exterior sensível cessa de ser, em crescente medida, um objeto permanente a seu trabalho, um meio de subsistência de seu trabalho. Em segundo, porque este mesmo mundo deixa de representar cada vez mais pronunciadamente meio de subsistência no sentido imediato, meio para a subsistência física do trabalhador. O trabalhador se converte em servo em seu objeto em duplo sentido. Primeiramente, porque recebe um objeto de trabalho, ou seja, porque recebe trabalho. Em segundo lugar, porque recebe meios de subsistência. Então, nesse sentido, ele só tem a possibilidade de existir, primeiramente enquanto trabalhador, e em segundo, enquanto sujeito físico. O cume dessa servidão é que só enquanto trabalhador pode se manter como sujeito físico, e que só enquanto sujeito físico é trabalhador. O estranhamento, entfremdung, do trabalhador no objeto se exprime assim nas leis da economia política. Quanto mais o trabalhador produz, tanto menos ele tem de consumir. Quanto mais valores cria, tanto mais sem valor e mais indigno se torna. Quanto mais elaborado seu produto, tanto mais deformado o trabalhador. Quanto mais civilizado o produto, tanto mais bárbaro o trabalhador. Quanto mais poderoso o trabalho, tanto mais impotente se torna o trabalhador. Quanto mais completo espiritualmente se torna o trabalho,
mais o trabalhador é desespiritualizado e tornado escravo da natureza. A economia política esconde o estranhamento, Entfremdung, na essência do trabalho, porque não consolida a relação direta entre trabalhador, trabalho e produção. Claro, o trabalho produz maravilhas para os ricos, mas produz a privação para o trabalhador, produz palácios, mas casebres para o trabalhador. Produz beleza, mas deformidade para o trabalhador. Substitui o trabalho por máquinas, mas lança uma parte dos trabalhadores para um trabalho bárbaro e transforma os outros em máquinas. Produz espírito, mas também produz imbecilidade e cretinismo para os trabalhadores. A relação imediata do trabalho aos seus produtos é a relação do trabalho aos objetos de sua produção. A relação dos possuidores de propriedade ao objeto de produção e a própria produção é uma simples consequência da primeira relação. E também confirma. Consideraremos mais tarde esse segundo aspecto. Assim, ao perguntarmos essa relação essencial do trabalho, havemos-nos com a relação do trabalhador à produção. Consideramos até aqui o estranhamento, Entfremdung, a alienação, Entäußerung, do trabalhador, sob um só aspecto, que não é o de sua relação com os produtos do seu trabalho, mas o estranhamento, Entfremdung, não aparece somente no resultado, mas no ato da produção, no interior da própria atividade produtiva. Como poderia o trabalhador se enfrentar com o produto de sua atividade como um algo estranho, fremd, se no ato mesmo da produção não se tornasse já estranhado, entfremdet. Assim mesmo, o produto é, de fato, a síntese da atividade da produção. Se, por conseguinte, o produto do trabalho é alienação, entäußerung, e a própria produção deve ser alienação, entäußerung, em ato. Alienação, entäußerung da atividade, atividade da alienação, entäußerung, o estranhamento, entfremdung, do objeto do trabalho, que é somente a síntese do estranhamento, entfremdung, da alienação, entäußerung, da própria atividade do trabalho. Ora, em que consiste a alienação, entäußerung, do trabalho? Primeiramente, no fato de que o trabalho é exterior, äußerlich, ao trabalhador, ou seja, não pertence à sua essência, que, portanto, no trabalho não se afirma, mas se nega, não se sente bem, mas infeliz, não desenvolve uma livre atividade física e intelectual, mas mortifica seu corpo e arruína seu espírito. Por conseguinte, o trabalhador só se sente em si fora do trabalho, quando no trabalho se sente fora de si. Assim, seu trabalho não é voluntário, mas imposto, é trabalho forçado. Não constitui a satisfação de uma necessidade, mas apenas o meio de satisfazer outras necessidades fora do trabalho. O seu caráter estranho, Fremdheit, aparece nitidamente no fato de se fugir do trabalho como da peste, quando não existe nenhum constrangimento físico ou qualquer outro tipo. O trabalho externo, äußerlich, o trabalho em que o homem se aliena, entäußert, é um trabalho de sacrifício de si mesmo, de mortificação. Finalmente, a exterioridade, Äußerlichkeit, do trabalho para o trabalhador transparece no fato de que ele não é seu bem próprio, mas de outro, no fato de que não lhe pertence, de que no trabalho ele não pertence a si mesmo, mas pertence a outro. Assim como na religião, a atividade espontânea da fantasia humana, do cérebro e do coração humano reage sobre o indivíduo independentemente dele, ou seja, como uma atividade estranha, fremde, divina ou diabólica. Da mesma maneira que a atividade do trabalho não é a sua atividade própria, pertence ao outro, é a perda de si mesmo. Chega-se à conclusão de que o homem, o trabalhador, só se sente livremente ativo nas suas funções animais, comer, beber e procriar, quando muito, na habitação e no adorno, etc. Enquanto nas funções humanas se vê reduzido ao animal. O bestial torna-se humano, e o humano bestial. Comer, beber e procriar, etc., são também certamente genuínas funções humanas, mas separadas abstratamente dos outros campos de atividades humanas e transformadas em fim último e único, elas são bestiais. Consideramos o ato do estranhamento,
Entfremdung da atividade prática humana ou trabalho segundo seus aspectos, segundo dois aspectos. A relação do trabalhador com o produto do trabalho como um objeto estranho, fremden, que o domina. Tal relação é ao mesmo tempo a relação com o mundo externo, Außenwelt, sensível, com os objetos naturais, como um mundo estranho, fremden, que se opõe a ele de maneira hostil. 2. A relação do trabalho com o ato de produção no interior do trabalho. Tal relação é a relação do trabalhador com a própria atividade como atividade estranha, fremden, que não lhe pertence, atividade como passividade, força como impotência, procriação como castração, a própria energia física e mental do trabalhador, a sua vida pessoal, e o que é senão atividade, como uma atividade dirigida contra ele, independente dele, que não lhe pertence, o autoestranhamento, Selbstentfremdung, como acima o estranhamento, Entfremdung, da coisa. Temos ainda de inferir uma terceira determinação do trabalho estranhado, Entfremdeten, a partir das duas que já consideramos. O homem é um ser genérico, não só porque, no plano prático e teórico, faz do gênero, tanto o seu próprio como das outras coisas, seu objeto. Mas ainda é aqui apenas de outra maneira de exprimir a mesma coisa, porque se comporta diante dele mesmo como diante do gênero atual vivo, porque se comporta diante dele mesmo como diante de um ser universal, portanto, livre. A vida genérica, tanto do homem quanto do animal, consiste de início, do ponto de vista físico, no fato de que o homem, como animal, vive da natureza inorgânica. E quanto mais universal é o homem em relação ao animal, tanto mais universal é o âmbito da natureza inorgânica de que ele vive. Da mesma forma que as plantas, os animais, os minerais, o ar, a luz, etc., constituem, do ponto de vista teórico, uma parte da consciência teórica, seja enquanto objeto da ciência da natureza, seja como objeto da arte, sua natureza inorgânica e espiritual, que são os meios da subsistência intelectual, que o homem deve primeiramente se preparar para o gozo e a assimilação. Assim, também constituem, do ponto de vista prático, uma parte da vida e da atividade humana. Fisicamente, o homem não vive senão dos produtos naturais que aparecem sob a forma de alimento, calor, vestuário, habitação, etc. A universalidade do homem aparece, na prática, precisamente na universalidade que faz de toda a natureza seu corpo inorgânico, tanto por ser um meio de subsistência imediato, como por ser a matéria e instrumento de sua atividade vital. A natureza, ou seja, a natureza que não é o próprio corpo humano, é o corpo inorgânico do homem. O homem vive da natureza, quer dizer que a natureza é o seu corpo com o qual ele deve manter um processo constante para não morrer. Dizer que a vida física e intelectual do homem é indissoluvelmente ligada à natureza não significa outra coisa senão dizer que a natureza é indissoluvelmente ligada consigo mesma, porque o homem é parte da natureza. Enquanto o trabalho estranhado, entfremdet, torna o homem estranho primeiro à natureza, segundo a si mesmo, a sua própria função ativa. Sua atividade vital torna o homem estranho, entfremdet, ao gênero, faz da sua vida genérica um meio de vida individual. Primeiramente, torna estranha, entfremdet a vida genérica e a vida individual. Em seguida, faz da última a reduzida abstração em finalidade da primeira, igualmente em sua fonte, forma abstrata e estranhada, entfremdeten. Pois, primeiramente, o trabalho, a atividade vital, a vida produtiva, não aparece em si mesma ao homem senão como meio de satisfazer uma necessidade, a necessidade de conservar a existência física. Mas a vida produtiva é a vida genérica, é vida criando vida. No modo de atividade vital reside todo o caráter de uma espécie, seu caráter genérico, e a atividade livre consciente é o caráter genérico do homem. A própria atividade aparece como meio de subsistência. O animal identifica-se imediatamente com sua atividade vital, não se distingue dela, é essa atividade. Mas o homem faz da atividade vital o objeto da vontade da consciência. Possui uma atividade vital consciente, ela não é uma determinação com a qual ele se confunde diretamente,
A atividade vital consciente distingue o homem da atividade vital dos animais. Só por essa razão é que ele é um ser genérico, ou melhor, só é um ser consciente, quer dizer, a sua vida constitui para ele um objeto, precisamente porque é um ser genérico. Unicamente por isso que a sua atividade surge como atividade livre. O trabalho estranhado, entfremdet, inverte a relação de tal modo que o homem, enquanto ser consciente, faz precisamente de sua atividade vital, de sua essência, um meio de sua existência. Através da produção prática do mundo objetivo, a elaboração da natureza inorgânica, o homem se confirma enquanto ser genérico consciente, ou seja, enquanto ser que se comporta em relação a um gênero como em relação à sua própria essência ou em relação a si mesmo como ser genérico. Sem dúvida, o animal também produz. Faz um vinho, uma habitação como as abelhas, os castores, as formigas, etc. Mas só produz o que é estritamente necessário para si ou para outras crias. Produz o animal de uma maneira unilateral, enquanto o homem produz de maneira universal. Produz unicamente sob a dominação da necessidade física imediata, enquanto o homem produz quando se encontra livre da necessidade física, e só produz verdadeiramente na liberdade de tal necessidade. O animal apenas se produz a si, ao passo que o homem reproduz a toda a natureza. O seu produto do animal pertence imediatamente ao seu corpo físico, enquanto o homem é livre perante o seu produto. O animal constrói apenas segundo o padrão e a necessidade da espécie a que pertence, ao passo que o homem sabe como produzir de acordo com o padrão de cada espécie e sabe como aplicar o padrão apropriado ao objeto. Deste modo, o homem constrói também em conformidade com as leis da beleza. É precisamente pelo fato de elaborar o mundo objetivo que o homem se afirma realmente como ser genérico. Esta produção é sua vida genérica ativa. Graças a ela, a natureza aparece como sua obra e sua realidade. O objeto do acaso é, por isso, a objetivação da vida prática do homem, pois esse se desdobra não só intelectualmente, como na consciência, mas ativa realmente e se contempla a si próprio como um mundo por ele criado. Portanto, na medida em que o trabalho estranhado, entfremdet, arranca ao homem o objeto de sua produção, arranca-lhe igualmente a sua vida genérica, a sua objetividade real como ser genérico, e transforma em desvantagem a sua vantagem sobre o animal, porquanto lhe é arrebatada a natureza, seu corpo inorgânico. Assim como o trabalho estranhado, entfremdet, degrada em meio à atividade autônoma, a atividade livre, de igual modo, transforma a vida genérica do homem em meio da existência física. A consciência de que o homem tem da sua espécie, tem da própria espécie, se transforma através do estranhamento entfremdum de tal maneira que a vida genérica se transforma para ele em meio. Por conseguinte, o trabalho estranhado entfremdet conduz aos seguintes resultados. O ser genérico do homem, tanto a natureza como também suas faculdades intelectuais genéricas, são transformados em um ser a ele estranho, fremden, em meio à sua existência individual. Torna estranho ao homem seu próprio corpo, a natureza fora dele, sua essência espiritual, sua essência humana. 4. Uma consequência imediata ao estranhamento, entfremdet do homem a respeito ao produto do seu trabalho, da sua vida genérica, é o estranhamento, entfremdum, do homem relativamente ao homem. Quanto ao homem, se contrapõe a si mesmo, quando o homem se contrapõe a si mesmo, entra igualmente em oposição com outros homens. O que é verdadeiro na relação de homem ao seu trabalho, ao produto do seu trabalho e a si mesmo, é verdadeiro também na relação do homem aos outros homens, bem como ao trabalho e ao objeto do trabalho de outros homens. De modo geral, a afirmação de que o homem se tornou estranho, entfremdet, a sua vida genérica significa que um homem se tornou estranho, entfremdet aos outros, e que cada um dos homens se tornou igualmente estranho à essência humana. O estranhamento, entfremdum, do homem e, acima de tudo, a relação em que o homem se encontra consigo mesmo, se efetiva e se exprime,
primeiramente na relação do homem com outros homens. Assim, na relação do trabalho estranhado, entfremdeten, cada homem olha os outros homens segundo o padrão e a relação que ele próprio, enquanto trabalhador, se encontra. Partimos de um fato econômico, o estranhamento do trabalhador e da sua produção. Exprimimos de tal fato, em termos conceituais, como trabalho estranhado, entfremdung, alienado, entäuserte. Ao analisarmos este conceito, o analisamos apenas como fato econômico. Vejamos ainda como o conceito de trabalho estranhado, entfremdeten, alienado, entäuserten, deve expressar-se e revelar-se na realidade. Se o produto do trabalho me é estranho e se contrapõe a mim como poder estranho, fremd, a quem pertencerá então? Se a minha própria atividade não me pertence, se é uma atividade estranha, fremd, forçada a quem pertencerá, portanto, a outro ser diferente de mim. Quem é esse ser? Os deuses? De fato, nos primeiros tempos, a grande produção, como, por exemplo, a construção de templos, etc., no Egito, Índia, México, bem como no culto dos deuses, o produto pertence também aos deuses, mas os deuses nunca foram os únicos donos do trabalho, nem também a natureza. E que contradição não seria se o homem, quanto mais submete a natureza pelo trabalho, e quanto mais os milagres dos deuses se tornam supérfluos pelas maravilhas da indústria, tanto mais renunciasse por amor a esses poderes, a alegria na produção e a fruição do produto. O ser estranho a quem pertence o trabalho e o produto do trabalho a cujo serviço está o trabalho e cuja fruição se destina ao produto do trabalho, só pode ser o próprio homem. Se o produto do trabalho não pertence ao trabalhador, se ele se contrapõe com um poder estranho, isto só é possível porque o produto do trabalho pertence a um outro homem, distinto do trabalhador. Se a sua atividade constitui para ele um tormento, tem de ser fonte de gozo e de prazer para outro. Só o homem e não os deuses ou a natureza pode ser este poder estranho sobre os homens. Reflitamos sobre a afirmação precedente. A relação do homem consigo mesmo só é real, objetiva, através da sua relação com outros homens, se ele se relaciona com o produto do trabalho, com seu trabalho objetivo, como um objeto estranho, hostil, poderoso, independente, se relaciona com ele de tal modo que o outro homem estranho, hostil, poderoso, independente, é o senhor deste objeto. Se ele se relaciona à própria atividade como uma atividade livre, não livre, então se relaciona a ela como uma atividade ao serviço, sob o domínio, a coerção e o julgo de outro homem. Todo auto-estranhamento, Selbstfremdung, do homem em relação a si mesmo e à natureza aparece na relação com os outros homens, distintos dele, na qual se coloca a si próprio e coloca a natureza. Por isso, o auto-estranhamento, Selbstfremdung, religioso aparece necessariamente na relação do leigo ao sacerdote, ou como se trata aqui do mundo intelectual, a um meditador, etc. No mundo real, prático, o auto-estranhamento, Selbstfremdung, só pode aparecer através da relação real, prática com os outros homens. O meio pelo qual o estranhamento, Entfremdung, se opera é ele próprio um meio prático. Pelo trabalho estranhado, Entfremdet, o homem gera não somente a sua relação com o objeto e o ato de produção, enquanto poderes estranhos que lhe são hostis. Gera também a relação na qual os outros homens se encontram em relação à sua produção e ao seu produto, e na qual se encontra com outros homens. Assim como ele faz de sua própria produção a sua própria privação da realidade, sua punição, e de seu próprio produto uma perda, um produto que não lhe pertence. Igualmente, ele cria a dominação daquele que não produz sobre a produção e sobre o produto, assim como torna estranha a sua própria atividade. Igualmente, ele próprio atribui a um estranho a atividade que não lhe é própria. Até agora consideramos a relação apenas do lado do trabalhador, e mais tarde iremos abordá-la igualmente do lado do não trabalhador. Portanto, por intermédio do trabalho estranhado, entfremdet, alienado, entäusert, o trabalhador gera a relação ao trabalho de um homem que a ele é estranho e se encontra fora dele.
A relação do trabalhador ao trabalho gera a relação do capitalista ao dono do trabalho, ou qualquer que seja o nome que ele dê ao trabalho. A propriedade privada é, pois, o produto, o resultado, a consequência necessária do trabalho alienado, entoiserten, da relação exterior do trabalhador com a natureza e consigo mesmo. A propriedade privada resulta, então, da análise do conceito de trabalho alienado, entoiseten, ou seja, do homem alienado, entoiseten, do trabalho, tornado estranho, entfremdeten, da vida tornada estranha, entfremdeten, do homem tornado estranho, entfremdeten. Sem dúvida, adquirimos o conceito de trabalho alienado, entoiserten, de vida alienada, entoiserten, a partir da economia política, como resultado do movimento de propriedade privada. Mas a análise de tal conceito, embora a propriedade privada surja como fundamento, a causa do trabalho alienado, entoiserten, constitui antes a consequência deste último, da mesma maneira que os deuses são originariamente não a causa, mas o produto das aberrações do entendimento humano. No entanto, mais tarde essa relação se transforma em ação recíproca. Só no derradeiro ponto de culminação do desenvolvimento da propriedade privada que o mistério que lhe é próprio reaparece, saber, por um lado, que ela é o produto do trabalho alienado, entoiserten, e por outro, que é o meio através do qual o trabalho se aliena, entoisert. A realização da alienação, entoiserum. Tal evolução ilumina várias controvérsias, até o presente não resolvidas. 1. A economia política parte do trabalho como verdadeira alma da produção, e, apesar disso, nada atribui ao trabalho e tudo atribui à propriedade privada. Proudhon, partindo dessa contradição, decidiu-se a favor do trabalho contra a propriedade privada. Estamos a ver, porém, que esta aparente contradição é a contradição do trabalho estranhado, entfremdeten, consigo mesmo, e que a economia política formulou unicamente as leis do trabalho estranhado, entfremdeten. Consequentemente, salário e propriedade privada são idênticos, pois o salário no qual o produto, o objeto do trabalho remunera o próprio trabalho é apenas uma consequência necessária do estranhamento, entfremdung, do trabalho, e no sistema de salário, o trabalho não aparece como fim em si, mas como servo do salário. Desenvolveremos mais tarde o último ponto e, por agora, tiremos apenas algumas consequências. A alta forçada dos salários, a abstração feita a todos os demais dificuldades, abstraindo-se de que, por tratar-se de uma anomalia, só mediante a força poderia ser mantido. Não seria, portanto, mais que uma melhor remuneração de escravos e não conquistaria nem para o trabalhador, nem para o trabalho, sua vocação e sua dignidade humanas. A própria igualdade de salários que Proudhon exige mudaria unicamente a relação do atual trabalhador ao seu trabalho no interior da relação de todos os homens ao trabalho. A sociedade se conceberia, então, como um capitalista abstrato. O salário é a consequência direta do trabalho estranhado, entfremdeten. E o trabalho estranhado, entfremdeten, é a causa direta da propriedade privada. Consequentemente, o desaparecimento de um dos termos arrasta consigo o outro. 2. Da relação do trabalho estranhado, entfremdeten, a propriedade privada, resulta que a emancipação da sociedade da propriedade privada, etc., da servidão, se exprime sob a forma política de emancipação dos trabalhadores, não porque se trata unicamente da sua emancipação, mas porque implica na emancipação universal dos homens, uma vez que toda a servidão humana está implicada na relação do trabalhador à produção, e que estas relações de servidão não são senão variantes e consequências dessa relação. Tendo nós descoberto o conceito de propriedade privada através da análise do conceito de trabalho estranhado, entfremdeten, alienado, entoiserten, poderemos igualmente, com a ajuda dos dois fatores, desenvolver todas as categorias da economia política e descortinar em cada uma dessas categorias, por exemplo, comércio, concorrência, capital, dinheiro, apenas uma expressão particular e desenvolvida dos elementos fundamentais. No entanto, antes de abordarmos a sua estrutura, procuremos resolver dois problemas. Determinar a essência geral da propriedade privada, tal como ela resultou do trabalho estranhado, entfremdeten, na sua relação à propriedade genuinamente humana e social. Admitimos como fato o estranhamento, entfremdung, do trabalho, sua alienação, entoiserum,
analisamos, perguntamos agora como o homem vem a se alienar, entäußern, e se tornar estranho, entfremden, a seu trabalho. Como se fundamenta esse estranhamento, entfremdung, na essência do desenvolvimento humano? Já demos um grande passo para a solução dos problemas, transformando a questão da origem da propriedade privada naquela da relação do trabalho alienado, entäußerten, e o processo de desenvolvimento da humanidade. Quando se fala em propriedade privada, pensa-se ter se ocupado de algo exterior, äußer, ao homem. Quando se fala do trabalho, ocupa-se diretamente do próprio homem. Esta nova forma de colocar a questão já implica a sua solução. Ad 1. A essência geral da propriedade privada e sua relação à propriedade verdadeiramente humana. O trabalho alienado em Teusert resultou para nós em dois elementos que se condicionam reciprocamente ou que são apenas expressões distintas de um só e mesma relação. A propriedade aparece como estranhamento, entfremdung, como alienação, entäußerung, e a alienação, entäußerung, como apropriação. O estranhamento, entfremdung, como verdadeira naturalização. Consideramos um aspecto, o trabalho alienado, entäußerte, em relação ao próprio trabalhador, isto é, a relação do trabalho alienado, entäußerten, a si mesmo. Encontramos como produto, como consequência necessária dessa relação, a relação de propriedade do não trabalhador do trabalho ao trabalhador e ao trabalho. A propriedade privada, como expressão material resumida do trabalho alienado em Teusserten, inclui ambas as relações, a relação do trabalhador ao trabalho, ao produto do seu trabalho e ao não trabalhador, assim como a relação do trabalhador ao trabalhador e ao produto do trabalho daquele. Já vimos que a propósito do trabalhador, o qual pelo trabalho se apropria da natureza, a apropriação aparece como estranhamento, entfremdung, a atividade própria como atividade para o outro e do outro. O processo vital como sacrifício da vida, a produção do objeto como perda do objeto a favor de um poder estranho, de um homem estranho. Consideremos agora a relação com o trabalhador, o trabalho e seu objeto, deste homem estranho ao trabalho e seu trabalhador. Convém de início observar o que aparece ao trabalhador como atividade alienada, entäußerung, estranhada, entfremdung. Aparece ao não trabalhador como estado de alienação, entäußerung, de estranhamento, entfremdung. Em segundo lugar, o comportamento prático real do trabalhador na produção em relação ao seu produto como estado de ânimo. Gemutszustand. Gemutszustand. Aparece ao não trabalhador que o confronta como comportamento teórico. Em terceiro lugar, o não trabalhador faz contra o trabalhador tudo o que o trabalhador faz contra si mesmo, mas não o faz contra si o que faz contra o trabalhador. Consideraremos mais detalhadamente estas três relações.